o tema que nós vamos enfrentar hoje é o nerd. Sim, o nerd. Todo mundo já ouviu falar do nerd. O nerd é aquele cara que senta lá na primeira fileira, que está atento, que pergunta, que leva a coisa para casa, que traz e vai virando o esquisito da turma. Então, toda a turma vai ter um nerdzinho. 1 em 100, 1 em 200, tá? Mas tem desses nerds, são aqueles caras que é de boa prudência não zoar deles, porque algum dia, talvez no futuro, seja ele que vai dar emprego para os demais. E, enfim, uma coisa muito curiosa, recentemente estava lendo A Política em Aristóteles, grande obra seminal, não sei como é que demorou tanto para me aprofundar na política, e ele trata o problema muito próximo ao que a gente vai tratar aqui. Existe o ser que se basta mais, e esse ser que se basta mais vai pagar a conta do ostracismo. Ele inclusive defende que a pena de ostracismo pode ser uma bênção. E há uma necessidade de um ambiente ostracizar aqueles que lhe superam. O nerd, todo mundo sabe, é ostracizado. E esse é um dos argumentos principais que eu tenho contra a escola, em que a escola, na medida que ela é obrigatória, na verdade você está sufocando o nerd, porque o nerd é o que menos precisa dela, é o que vai para ela porque ele realmente é obrigado a ir, mas no outro sentido, porque ele estaria produzindo mais lá fora, tá? O outro é obrigado a ir, enfim, ele vai lá para castrar o nerd, exato, nivela por baixo, grande questão da escolarização. Machado de Assis, num conto muito autobiográfico que a gente abordou aqui, chamado Conto de Escola, em que ele mostra exatamente as categorias que a gente vai mexer aqui, em que ele mostra a problemática dos tipos dentro da escola, tá? E mostrando que o problema do nerd, o nerd era ele. Ele até fala, não era bom aluno, no sentido de bom aluno cumpridor do rito, bajulador das coisas, que entregava tudo, que não sei o que, não, era inteligente, era outra questão, tá? A escola brasileira está vivendo um fetiche, mas o cara faltou enquanto na aula, não faltou, tirou nota, e não ser inteligente, mas enfim, o nerd é o camarada que mais se basta, é o camarada que ao seu modo tem toda a tendência a virar um autodidata, e por isso ele é objeto da chacota dos outros. Quem são esses outros? São 3 as grandes categorias. Mas antes de eu dizer as categorias, vou dar um exemplo aqui. Dar um exemplo concreto que eu peguei da obra do professor Pier, tá? Da obra Aprendendo Inteligência. Vamos ver um exemplo, um exercício. Um professor de história chegou a um professor de matemática e disse: tenho 3 filhas. Qual a idade de cada uma? Faltam dados, respondeu o matemático. Para dar mais informações, o professor de história completou: multiplicando a idade das 3, o resultado dá 36. Ainda faltam dados, retrucou o matemático. Por coincidência, somando suas idades, o resultado é igual ao número daquela casa ali, ó. Você está entendendo? E completou o pai das 3 misteriosas filhas. O professor de matemática olhou na direção apontada, sacudiu a cabeça e insistiu: ainda faltam dados. Então, num lance de inspiração, o professor de história afirmou: a mais velha toca piano. Ah, bom, agora dá para resolver. E o matemático sorriu. Ponto, foi colocado um enigma, tem que ser resolvido com algum esforço algébrico. Tem esforço algébrico, tem esforço de interpretação de texto, tem que ser construída uma solução com raciocínio fino, possível, tá? Eu consegui. E o que acontece? Então tem que ser feito um esforço para as pessoas. Isso. E aí quais são as atitudes perante o problema? Tá? Quais são as atitudes que o Pier cataloga aqui e bate claramente com as atitudes gerais em relação à liberdade.
no mesmo esquema que Aristóteles tinha mapeado lá no Tratado de Política. Aí são 3 as categorias, segundo o Peirce. A primeira é dos idiotas eternos, que não prestaram atenção na história, nem tiveram curiosidade em saber como é que ela termina. Normalmente, vou ler as expressões dele, normalmente são pessoas fúteis, muito mais preocupadas com a marca de roupa que usam, ou saber o que aconteceu numa novela de TV. Esse é o pessoal idiota, é o fechado, ele não interage, ele é fechado nele mesmo, ídios. Ídios é aquele que acha que a métrica do mundo é ele. Então ele não capta a textualidade de fora, tá? E ele está fechado, está completamente fechado, tá? E então o que acontece? Ele não interage. Normalmente o idiota tem uma tendência a ser apático. No instinto primário, luta e fuga, ele está fugindo, tá? Ele é um evasivo, ele foge do encontro de objetividade. Então o cara está no mundo da lua ali, tal, etc. A escola está cheia desse tipo de gente, entendeu? Aristóteles ia dizer que é aquele que não presta para nada, porque nem apoiado de fora ele ajuda, ele não faz nada por si, nem se ajudarem de fora, ele simplesmente é um deitado, feito se diz aí nos lugares. Então, depois vai ter um segundo tipo de gente, que o Peirce vai chamar dos preguiçosos, tá? Os preguiçosos, eles partem logo em busca de alguém que tenha resolvido o problema. Ele já tem um mínimo de ação, mas ele vai buscar quem já fez para copiar. Ele vai se posicionar. É um posicionamento, não quer dizer que ele quer ter propriedade daquele saber. Ele quer simplesmente se posicionar nas coisas, tá? E aí o que acontece? Os preguiçosos, esses partem logo em busca de alguém que tenha resolvido o problema. Em favor deles, porém, podemos dizer que além de quererem saber a resposta, podem querer saber como se chegou até ela, tá? Sem perceber, podem imitar algumas partes do raciocínio, tá? Essa curiosidade os coloca acima dos idiotas, já que eles se preocupam apenas em saber a resposta para entregar ao professor, tá? Se entreolham com ar de superioridade, tá? Enfiado para o aluno, apontando com enfado, tá? Para o aluno que resolveu o problema, chamando-o de nerd. Ele aprendeu a manipular, ele quer manipular o nerd. O fulano como é que fez? Vamos pegar, vamos nos apropriar do saber do nerd. Apropria-se do saber do nerd que resolveu, vê meio como que ele fez, passa para frente, tá? Mas no limite tem um enfado. Não tem uma franca admiração pelo nerd. Pode até zombar do cara. E fala, por que eu vou descobrir? Eu vou lá e copio do fulano. Gente, isso daí tá lotado. Faculdade, nossa senhora. Era aquele negócio de corrida aqui que o fulano achou, que o fulano anotou e não sei o que. Chupa o saber e parte para frente, sem aquilo ser adquirido como propriamente uma propriedade. Então o que acontece? Esse tipo é o parasita. Ele se move para se posicionar naquela situação, tá? Mas ele mesmo não cresce. E ele vai buscando uma acomodação. Esse cara sempre acaba, por isso que o Peirce vai chamar de preguiçoso, mas é o acomodado. Ele dá um jeito na posição. É o cara que está na distribuição social. O cara claramente é analfabeto funcional, gente. Ele meio que vê uma coisa ali, dá uma fachada e busca quem resolve. Para que eu preciso saber se eu busco quem resolve? Hoje tem internet ainda, inclusive. Aí tem a terceira categoria, que são os nerds. E ele está dizendo, tá? Os nerds mesmo, aqueles que vão resolver o assunto, aqueles que vão se ocupar do assunto, aqueles que realmente são os alunos inteligentes e que se tornam cada vez mais inteligentes. E encaram o problema como um desafio em si, como um mistério a ser desvendado. Se um dos nerds falar, resolvi, consegui a solução, tá? Necessariamente os outros nerds vão dizer assim, não me conta, eu não quero saber, não me dá o spoiler. Por quê? Porque o outro nerd não quer saber meramente a resposta. Ele quer se apropriar do desenvolvimento.
Isso propriamente é inteligência. É um conhecimento proprietário. E cuja propriedade vem de um desenvolvimento, tá? E não meramente de uma posse. A gente já trabalhou aqui na Casa da Crítica entre o saber e o ter conhecimento. São coisas diferentes. O saber propriamente dito é uma dimensão qualitativa. A qualidade é aquilo que é mais próximo da nossa substancialidade. Envolve uma categoria de ação. A causa é uma ação e o efeito é uma qualidade do conhecimento proprietário. Agora, o analfabeto funcional, o jogador, o manipulador, o preguiçoso, para usar aqui a expressão do Pia, ele trata como ter conhecimento, que é uma categoria de estado. Estado é aquilo que menos vale por si, ele não tem raiz. Você está entendendo? Então, assim, são esses os três tipos. Um é um deitado, que é o largadão ali, fica difícil. Tá entendendo? Quando eu trato aqui, esse é o mais difícil para você tratar, porque ele tem um problema existencial direto. Ele tem um escapismo de vida lá, o idiota pleno é um escapista. Ele vai efetivamente para apatia. O carinha intermediário, que é o ego. O cara joga, ele quer resolver, olha lá, conseguir resolver com o conhecimento do outro. Mas eu não tomei propriedade, eu simplesmente manipulei. É manipulação pura e simples. Sabe assim, nossa, tá cheio. Esses tipos aí são os mais frequentes. Ele acha que ele resolveu, e ele pode até ter orgulho que resolveu o assunto sem saber nada sobre o assunto. O prazer que o cara pode ter é de ter resolvido sem saber como é que resolve. Exato, ou seja, ele deu cabo na função. Só que não tem nada a ver com a existência dele. O nerd é o contrário. Só resolve, só vai comer o fruto que ele plantou. E por isso que ele fica mais inteligente. Porque ele tem um esquema de se tornar proprietário do saber, num esquema que se retroalimenta. A causa está em mim, que é o meu esforço ativo. O efeito está em mim, que é uma qualidade que fica em mim de proprietário. Só que essa qualidade de proprietário desse saber é ressintetizada como um processo de retroalimentação que cresce, cresce e cresce. Então o nerd tem progressão. O do meio tem sobrevivência acomodativa, tá? E o outro é um perdido. O outro, enfim, vai dar um deitado eternamente, vai ser conduzido aí de outras formas, entendeu? E, enfim, então, temos que valorizar o nerd. Faz parte do instinto brutal que o nerd seja ofensivo. Ele é tratado, na mais branda das hipóteses, ele é tratado como um estranho, esquisito. Aristóteles ia chamar esse cara, vai receber o ostracismo. Porque aí, pegando a grande frase do Jung, a liberdade ofende, o nerd humilha os demais. O nerd está na dele, vivendo a dele lá, preocupado em saber como é que resolve, e os outros, por si, para ele crescer, e os outros estão lá, como é que resolve para eu tirar nota, para eu tirar da frente, passar batata à frente para lá, e tá resolvendo, até o risinho, eles têm risinho. O risinho nunca mente, sabe? Então, assim, essa questão das categorias aí não põe um problema para saber como é que ela resolve, entendeu? Isso conta muito dentro das atitudes das pessoas. Então, assim, o nerd sofre, num certo sentido, ele sofre muito, tá? Ele tem muito dor antes e tem prazer depois. Os outros é o contrário. Eles querem um prazer imediato, tirei da minha frente, ele tá aliviado. O nerd pode ficar angustiado de ter que resolver um problema até o dia que ele tem a alegria de que resolveu o fruto. Educação, a raiz é muito árida, entendeu? É muito dura. Só que os frutos são amáveis, tá? Dóceis, são gostosos. Tá? É gostoso ver a sua progressão. E há uma fase da vida e que as pessoas chegam, tudo bem, mas você progrediu? Você progrediu, daí o cara começa a falar um monte de coisa que ele está acostumado à evasão. Tem duas opções na vida, ou você progrediu, ou você fica evasivo. Aí os caras falam um monte de coisa, papos desconhecidos. Os senhores progrediram? Eu estou perguntando se progrediu. Aí você vê que o giro que a pessoa tem que dar, entendeu? Aí ele precisa funcionar, ele não vai significar,
que é o que o nerd aí pegou e fez. E aí não tem jeito, gente, é o dilema humano. Chegar num certo momento da vida, você vai se fazer a pergunta de 10 em 10 minutos: eu progredi? Eu progredi? Eu não progredi. Porque ser nerd é ser livre. Porque ser nerd é estar trilhando o caminho do autodidatismo. O autodidatismo é a única coisa que educa. Não tem do resto, quando muito, na melhor das hipóteses, a externalidade pode estimular o movimento autodidata, e isso ser um caminho construtivo. Na mais geral das hipóteses, não, ela castra, faz parte do jogo. Eu te ponho uns problemas, você finge que resolveu, eu finjo que eu sei que você resolveu. Por quê? Porque você tem nota. O cara fica 5 anos na faculdade tirando nota, fazendo isso, se achando afetivamente benquisto, porque ele está tirando nota. Daí ele vai fazer o exame da OAB, ficou 5 anos tirando nota na faculdade, foi fazer na OAB, tem 92% de reprovação, só 8% passaram. Devia ter 8% de nerd, e o 92%, não, você tirou nota, cara, não quer dizer que você aprendeu alguma coisa, não quer nem dizer que você entendeu, e nem que aprendeu. O cara do meio, o parasita, ele até entende alguma coisa, mas ele não aprende. Ele entende meio o problema, ele vai achar quem aprendeu a solução. Aí passa por ele, mas ele não aprende. Por isso que ele está no mesmo horizonte. Eu tenho 26 anos de profissão de advogado. Às vezes você se choca com algumas coisas. Tipo, tem caras que você fala com ele hoje, fala que é um ano, outra pessoa. Outra dinâmica, outra não sei o que, etc. Depois você tem uns que estão no mesmo lugar. A pessoa era tal coisa, está no mesmo lugar. E está se acomodando. E é curioso que esse pessoal está exaltado. Aqueles que não progrediram estão extremamente exaltados. Tá? Por quê? Porque está chegando a extinção do prazer. O prazer imediato acaba. E aqueles que progrediram estão mais serenos, estão mais ativos. Entendeu? É assim que funciona. É a atitude da liberdade aplicada dentro de uma dimensão de escola. Por que o Trivium só tinha nerd? O Trivium só tinha nerd. Não é que o Trivium necessariamente fazia os nerds, não, eram os nerds quem vinham. Os nerds são quem vem, e quem não é nerd é persona não grata, expressamente. Por quê? Porque você ia encontrar um preceptor 2 ou 3 vezes por mês, o resto vai estar sozinho. Tem esse papo de vincular educação com socialização que acaba numa mera interação e numa interação rasa. Educação é interlocução quando tiver um contato com alguém. De tal maneira que ela é a construção com uma intralocução, que é o desenvolvimento da consciência, que é o desenvolvimento da personalidade. Ao ponto que se você já sabe uma coisa, não me conta, cacete, deixa eu chegar lá. Deixe-me fazer o meu processo de maturação, porque é uma entrega ativa da minha parte. Isso é ser nerd, isso é ser autodidata, isso é ser livre, esse é o cara que vai dar emprego para as outras pessoas. Os outros vão trabalhar e tendo orgulhinho, do mesmo jeito que o carinha ali tem orgulho que ele não sabe resolver o problema, ele vai lá no nerd e ele se acha esperto, porque ele passou o problema para frente e o outro resolveu. Mas aí você vai vendo isso no mundo do trabalho. O mundo do trabalho, gente, sabe que 90% do tempo do funcionário é ele ficar ironizando, ele ficar tendo enfado do empresário, que é o dono da empresa, que é o que bolou o negócio. Só que o recurso que esse cara usa é debochar do dono. Não, mas o cara não sabe. Mas tipo, um pretexto psíquico de orgulho. Totalmente falso, completamente falso. Mas o cara cria uma fantasia, não, é porque o cara, quanto mais raso ele está na estrutura, mais ele acha que ele tinha todas as soluções, só que ele nunca criou a solução. Só que aí ele fica, olha lá os caras, aí você vai vendo a disposição psíquica que esse cara tem. E ele retroalimenta-se também, num ponto de que ele fica parado só reconfirmando esses aspectos. Baixinho, baixinho, baixinho. O nerd subiu, tá? É assim que funciona. Entendeu? Bem-vindo na distribuição natural do homem. Um que foge por completo, um que faz essas lutas psíquicas fantasiosas e um que senta e cresce. Ponto.
Assim que funciona. Se você não respeitar o nerd, o que acontece? Se ele é nerd mesmo, ele segue nerd. Não tem jeito. Desrespeite o nerd, ele continua com a caminho dele. Entendeu? Só vai ficar mais irritado, porque você amaldiçoou. Os outros amaldiçoam, usam, mas amaldiçoam. Só que o outro segue a vida. E aí a vida foi. Então assim, tem que ser dito claramente, meu. Escola é para castrar e para prejudicar os nerds. Alguns sobrevivem à escola e ficam ainda com a inteligência não tão prejudicada e vão seguir a vida. Um ou outro. Meus caros, um abraço então.